Boa tarde, pessoal. A intenção de fazer esse vídeo é tentar demonstrar aqui como que a gente vai utilizar o ambiente, o IDE, para editar o agente em Python e também editar e manipular o código do simulador no NS3 que usa a linguagem C++, né, nesse caso. Então eu uso duas IDEs da JetBrains, que é o PyCharm e o CLion. Essas duas IDEs, a vantagem, né, é que elas têm as mesmas funcionalidades ali, teclas de atalho, entre outras questões, e simplifica, na minha visão, o uso de ambos os códigos, né, e de forma integrada. Bom, para que essa integração ocorra, nós já discutimos em outros momentos, essa integração ela é feita. O NS3 ele fica rodando aqui no CLion. Do outro lado, o agente que a gente vai construir, né, Keylearning ou Deep Keylearning, ele vai estar rodando no Python, aqui no PyCharm. O PyCharm vai estar aqui do lado direito, o CLion do lado esquerdo, né? E aí a ideia é fazer uma execução primeiro usando a opção de depuração, né, de debug do agente, do OpenGIN do lado do agente, e fazer a execução partindo do agente, mas sem a necessidade de depuração. Seria onde ele instanciaria o NS3, executaria o código e faria essa integração de forma automatizada. Eu vou mostrar a primeira parte, a forma com depuração, né, a forma com debug, para a gente entender como que vai ser essa organização. Bom, primeiramente, aqui no código do agente, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, ao integrar a biblioteca NS3Gin, né, que vai ser usada para criar um ambiente onde o agente vai executar parte do seu trabalho, ele vai estar organizado aqui de uma forma que, ao setar os parâmetros de início do agente, dois parâmetros são esses aqui, ó, Start Sim e Debug. Se eu setar o Start Sim, ele vai executar o NS3 de forma automática, ou seja, você não tem condições de interagir para realizar a depuração. Caso contrário, eu tenho que setar o debug. É necessário ter as duas variáveis porque no próprio ambiente, na construção do ambiente, ele solicita aqui, ó, a start sim, né, para startar a simulação automaticamente, e o debug para permitir a depuração. Então a gente, né, de fato necessita das duas, basta aqui trocar 0 e 1 entre elas quando for o caso. E a partir daí, o ambiente ele é startado, né, ele é construído a partir dessa instrução, e durante a execução do agente ele vai ter outras instruções que vai interagir com o ambiente. Ele vai pegar um estado do ambiente, ele pode em um outro momento sortear uma das ações possíveis para que ele possa executar. Ele pode em outro momento executar um step, né, que seria executar um passo lá no NS3, usando aquela ação que foi decidida ou por sorteio ou por um algoritmo guloso aqui nesse caso. Bom, mas aí de toda forma, essa é a interação feita aqui pela variável env, né, que representa o ambiente, e as funcionalidades, step, action, iniciar o ambiente, né, que é o ns3env, entre outras. E o reset aqui seria o momento que ele vai restartar o NS3 para, por exemplo, iniciar um novo episódio. Seria algo nesse sentido. Bom, a partir daí eu coloquei uma pausa, né, para o debug aqui no start. Vou startar como para depuração, né, e aí eu vou usar o modo de depuração aqui. Nesse instante ele vai aguardar. É necessário, bom, se eu mandar rodar aqui sem cuidar da parte NS3, a parte em C, quando eu disparar, ele vai me solicitar aqui, ó, que eu inicie o NS3, né?
Bom, de toda forma eu vou interromper, vou iniciar novamente. E aí antes de executar o ambiente, agora eu venho para o CLion, né, lá no NS3. Eu coloquei algumas pausas aqui no NS3, só passando rapidamente pelo código. Eu tenho uma biblioteca, pelo menos, que é necessária para o OpenAI Gin, né? É essa biblioteca OpenGIN aqui, que é adicionada ao NS3. Tenho a obrigação de construir algumas funcionalidades que o OpenGIN define e vou demonstrá-las aqui rapidamente. Vou mostrar quais são as chamadas para essas funcionalidades. Então essas funcionalidades seriam pegar o espaço de observação, pegar o espaço de ação, executar uma ação, capturar a observação e capturar uma informação extra, que seria um conjunto de informações que a gente pode adicionar ou enviar, né, para o ambiente, complementando as informações padrões de recompensa, por exemplo, e game over, né, que é o encerramento ou final daquele episódio. Bom, de toda forma, essas funções elas precisam ser construídas. Eu construí aqui com as características da minha simulação, e nessa construção, e aqui para demonstrar, eu coloquei algumas pausas para a gente poder observar o que vai ocorrendo durante esse processo então. E aí eu fiz uma pausa aqui no início do código, né, na função principal, na função main. No início do código eu pus uma pausa só para a gente ter o controle de como a execução vai se dar. Para que isso ocorra então, voltando aqui à execução, eu já startei o Python, né, já startei o agente vai executar a instrução de instanciar o NS3, porém como debug. Para isso então aqui no NS3 eu também tenho que startar a aplicação. E aí, ao startar a aplicação aqui nesse contexto, ela vai aguardar para que o ambiente execute, né, dada a funcionalidade. Ao executar o agente e executar a linha de código que vai fazer a conexão, né, do agente com o ambiente no caso é o NS3, organizado, né, controlado pelo NS3. Ao rodar essa linha, ele vai solicitar a comunicação, a conexão com o NS3. E aí ele pede então que eu starte o NS3 para debug. Nesse caso, aqui do lado do NS3, eu vou startá-lo para depuração. Ao startar para depuração, num primeiro momento eu tinha colocado uma pausa aqui na função main para que ele interrompesse a execução logo no início do programa, mas de fato quando ele executa o ambiente, né, executa o comando para integração com o NS3, ele vai direto para a funcionalidade chamada Get Observation Space, que vai coletar o espaço de observação, né? E aí eu vou executando aqui função por função para a gente perceber. Olha, ele vai pegar o espaço de observação, ele vai pegar nesse momento o espaço de ação, depois ele vai executar coleta da observação, ou seja, a coleta de dados da minha simulação que importam para aquela instância, né, para aquela instância de execução lá do Python. Então ele vai fazer essa coleta aqui através da função getObservation. Em seguida ele vai coletar a recompensa, né, ou seja, ele já executou uma rodada no NS3, né, de toda a coleta de parâmetros da comunicação, ele montou o ambiente ali e tal. Depois de tudo isso pronto, então ele já tem condições de capturar a recompensa. Então ele captura a recompensa, em seguida ele verifica se o estado de game over, né, foi atingido, e finalmente ele coleta aqui informações extras. Então ele tem essa funcionalidade que eu posso, além daquelas informações de recompensa, de game over e do espaço de observação e de ação, eu também posso adicionar outras informações para que ele tenha condições de operar lá no agente, né? Então aqui tem o get extra info que vai fazer essa complementação de dados. Bom, a partir de então todas essas etapas executadas, ele retorna para o lado direito aqui a resposta com aqueles dados que foi coletado no NS3 para o agente. Então o agente agora, de posse disso, vai executar
cada uma das funcionalidades. Então aqui ele tem o espaço de observação, que é aquele que foi enviado pelo NS3, teria o espaço de ação e assim por diante, né? Então ele mostra aqui como é a configuração desses espaços e aqui se dá o código do próprio agente. Então o agente por aqui ele vai executar cada uma das funcionalidades e em alguns momentos, por exemplo, aqui ó, ele pode pegar um dado estado, né? Ele vai coletar do agente da variável que representa o ambiente, melhor dizendo, o estado, adicionar essas variáveis e vai operar o algoritmo por aqui. Aqui ele tem, por exemplo, o sorteio, né, o sorteio aleatório, que é o caso da exploration, para uma ação do espaço de ações. Do outro lado ele poderia fazer uma exploitation aqui, que é coletar lá na tabela Q, né, um dado, o estado que vai gerar maior recompensa, ou melhor assim, o estado que é o mais propício a ser executado, como que vai gerar a próxima ação nesse estado. E a partir daí tem aqui também a execução do step. Essa execução do step é a cada instância, a cada execução dessa linha, ele vai rodar um step lá do lado do ambiente. E aí teria aqui o algoritmo de Q-Learning que vai fazer essa interação, né, do agente com o ambiente, e isso vai acontecer então dessa forma. Continuando aqui, se eu der uma execução contínua aqui, ele vai, aqui eu vou remover, vou silenciar essas paradas, né? Vou silenciar as paradas todas aqui para ele executar do início ao fim, né? E aí eu vou continuar aqui a execução. O que ele vai fazer então é passo a passo, a cada step ele vai coletando ali o espaço e assim por diante. Bom, ele tem o espaço, tem os dados, aqueles dados que eu já comentei. Aqui ele vai interromper, né? Ele vai chegar no momento que ele vai interromper o ambiente dado por esse env reset. E ao interromper o ambiente, para executar uma nova rodada, eu teria então que disparar novamente lá o ambiente no NS3. Tá? Isso vai ficar mais claro, essa execução aqui, como que ela está se dando, quando eu rodar isso sem as interrupções. Ok? Então essa é a primeira parte. Bom, a segunda parte, vou interromper todo o código aqui. E agora eu vou fechar aqui o CLion. A gente vai fazer uma execução diretamente do Python, né, para executar isso de forma automatizada. Eu espero que essa seja a forma que vocês vão usar com mais frequência, dado que vocês vão estar operando, trabalhando aqui na definição do agente. E aí nesse contexto, todo o restante lá do NS3 a gente considera então que ele já vai te responder dentro daquilo que você espera, tá bom? Bom, para executar agora eu vou configurar aqui para startar a simulação automaticamente no NS3 e não vou solicitar depuração, né? E aí, bom, a execução aqui, eu vou interromper o código, ele estava guardando, e vou executar uma execução contínua, né? Sem depuração. E aí o que vai ocorrer é exatamente aquilo, só que seriam épocas aqui, né? Então a cada época ele vai novamente restartar o NS3, reconfigurar de acordo com aquela informação dada pelo agente, e essa reconfiguração dos drones, né, lá no ambiente vai gerar então novas recompensas, e ele vai montando aqui a tabela. E aí nesse ponto, com esse contexto, é o contexto que vocês podem preparar ali o treinamento para que vocês encontrem ali as melhores posições. Bom, eu acho que é isso. Ficou meio longo aqui, mas eu acho que dá para que vocês compreendam. Qualquer dúvida a gente pode ir conversando. Abraço. Valeu, pessoal.